Fala pessoal, bem-vindos ao Destravando a Matemática. Eu sou o professor Rafael. A gente vai corrigir uma questão hoje de estatística, né? Calcular média aritmética, moda e mediana. Você não pode perder. Eu estou fechando aqui esse ciclo dos temas que mais caem no Enem. Tá? Dá uma conferida aqui embaixo na descrição que você vai ver várias questões legais. Eu escolhi essa questão também que envolve os três valores, tá? Para você nunca mais errar isso. Vem comigo. Bom, como é que diz a questão, pessoal? É um time que disputou o campeonato e aqui está dizendo, a coluna da esquerda está dizendo a quantidade de partidas e a coluna da direita está dizendo a quantidade de partidas e a coluna da esquerda está dizendo a quantidade de gols marcados. Então, interpretar as tabelas, interpretar os gráficos é fundamental. Então, o que está dizendo aqui? Ó? Em 5 partidas, esse time não marcou nenhum gol. Em 3 partidas, ele marcou um gol. Em 4 partidas, ele marcou 2 gols. Tá? E a questão pede para você fazer uma análise dos valores da média aritmética, da moda e da mediana, para você dizer se quem é maior do que quem é menor que quem, e dizer se tem algum valor igual. Tá? Então vamos lá, a gente tem que calcular média aritmética, moda e mediana dos gols marcados. Olha só, esse problema tem algumas dicas que eu vou dar para facilitar a vida de vocês, para vocês não perderem muito tempo. Eu sempre digo, pessoal, o Enem não tem muito tempo para ficar perdendo. Tá? Então, vamos lá. Média aritmética. Gols marcados. Ó. Zero. Aqui o cuidado que você tem que tomar é o seguinte. Você não pode pegar 0, mais 1, mais 2, mais 3. Por que não, Rafael? Porque quando você escreve a quantidade de partidas, ele está dizendo o seguinte. Ó, são 5 números zeros, ou seja, foram 5 partidas em que não teve nenhum gol marcado. Então aqui, quando você for calcular a média aritmética, vai ser 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, ou seja, 5 números zeros. E quantos gols marcados? Quanto teve um gol marcado? Em quantas partidas? 3. Então, cada partida dessa aqui teve um gol marcado. Então vai ser o quê? 1, mais 1, mais 1. Ó, em 4 partidas tiveram 2 gols marcados. Então vai ser 2, mais 2, mais 2, mais 2. E eu vou botar uns pontinhos aqui, por quê, pessoal? Para você perceber o seguinte. Ó, isso aqui, quando você ia continuando até o final, isso ia ter que ser dividido pela quantidade de valores. Repara o seguinte, a quantidade de valores aqui é justamente a quantidade de partidas. Bom, então, pessoal, a média aritmética é a soma desses valores dividido pela quantidade de valores. Então, o que você tem que perceber aqui? A quantidade de valores aqui é justamente dada pela quantidade de partidas. Se você pegar, ó, 0 mais 0 mais 0 mais 0 dá 5 números zeros, depois 3 números 1, depois 4 números 2, justamente ó, 5 mais 3 mais 4. Então a quantidade de valores aqui até o último, né? Qual o último aqui? Ó? Só teve uma partida com 7 gols, né? Então seria o último valor aqui, um setezinho só. Então, esses valores todos, a quantidade deles, isso é fundamental para você entender média aritmética, tá, gente? Então, se você somar isso tudo aqui, você vai ver que dá 20 valores, tá? Outra dica que eu dou, em especial quando tem muitos valores aqui, é o seguinte. Repara o seguinte, ó. Quantas vezes o número 0 aparece? Não são 5? 5 parcelas de 0? Lembra o seguinte, como é que você compacta uma soma? Não é a multiplicação? Ó? Então, isso aqui não é 5 vezes o 0? Então, isso aqui, ó, 5 vezes o 0 dá 0. Quantas vezes o número 1 aqui? Não é 3 vezes o número 1? Então, 3 vezes 1, 3. Repara que esses valores aqui, dessas somas, vão sair justamente dessas multiplicações. Ó. 5 vezes 0, que dá 0. 3 vezes 1, que dá o 3. Né? 4 vezes 2, que dá 8. 3 vezes o 3, que dá 9. 2 vezes o 4, que dá 8. 2 vezes o 5, que dá 10. E, por último, 1 vezes o 7, que dá 7. Isso tudo dividido por 20, porque é a quantidade de valores que eu tenho. Tá? Então, aqui você vai ver que quando eu faço essa compactação, fica muito mais rápido. Tá? Então, se você escrever aqui, você vai perceber que esses resultados são justamente dessas somas. Ó. Repara aqui, de novo. Ó. 5 vezes o 0 dá 0. 3 vezes o 1 dá 3.
4 vezes o 2 dá 8, tá? Então, como é que vai ficar aqui, ó? Agora é só fazer conta, né? 10 mais 10 daqui, 20, dá 8, 8, 16, 45, né? Então, vai ficar 45 dividido por 20. Isso dá 2,25, tá? Se você dividir por 2 e depois dividir por 10, você vê que dá exatamente isso. 2,25. Isso é média aritmética desses gols marcados. Beleza? Entendeu média aritmética? Se você tem dúvida ainda como é que calcula, dá uma olhada lá no meu outro vídeo sobre média aritmética, moda e mediana, que ali eu coloco uma quantidade de valores menor. Fica muito mais interessante de você perceber esse mecanismo, tá? Dá um clique aqui, vai lá embaixo para você conferir essa aula aqui, você não pode perder. Então, calculou média aritmética. Vamos para a moda. A moda é a mais fácil delas, pessoal. Por que é mais fácil? Você vai olhar para lá e ver. Qual o valor que aparece mais vezes? Qual o valor que aparece mais vezes aqui? Vê se não é o zero. O zero apareceu quantas vezes? 5 vezes. Ó. Não tem nenhum outro valor que tenha aparecido essa quantidade de vezes. Tá? Então, o zero é a moda. Beleza? Bom, mediana. A dica que eu dou aqui nesse caso para mediana é o seguinte. Se você for escrever todos os valores, vai dar muito trabalho. E eu, como eu sempre falo, a gente não tem muito tempo. Então, qual é a dica que eu vou dar aqui? Repara o seguinte. Quantas partidas são? 20 partidas, ou seja, são 20 valores. Tá? Os valores, nesse caso aqui, eles já estão até colocados em ordem crescente. Ó. 0, depois o 1, depois o 2. Repara que eles já estão em ordem crescente. Se você colocar aqui, ó, 0, são quantos números zeros? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Depois vem 3 números 1, depois 4 números 2. Depois vem 3 números 3. Tá? E eu teria que escrever isso até o final. E, Rafael, como é que eu vou fazer para achar quem está no meio? Com essa quantidade toda de valores eu me enrolo muito. Então, calma, vem comigo. Pensa o seguinte, ó, rapidinho aqui. Se eu tenho 4 valores, eu tenho 2 valores no meio. Se eu tenho 6 valores, eu tenho esses 2 valores no meio aqui. Percebe o seguinte, pessoal. Aqui são 4 valores, né? Quanto é 4 dividido por 2? Não é 2? Então eu vou ter o segundo valor e o terceiro valor no meio. Aqui eu não tenho 6 bolinhas, ou seja, par também. Se eu dividir por 2, dá 3. Então o terceiro valor e o quarto valor são os valores que estão no meio. Então, se eu tiver um número par de valores, se eu tiver 100 valores, vai ser o 50 e o 51 que vão estar no meio. Essa dica você não pode perder. Pô, escreve em algum lugar, anota, porque se for uma quantidade de valores muito grande, isso ajuda muito. Por que ajuda muito? Olha esse caso aqui. Não são 20 valores aqui? Que eu acabei de falar. Quanto é que é 20 dividido por 2? Não é o 10? Então, os valores que estão no meio são o 10 e o 11º. Então, você vai chegar aqui e vai contar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, aqui, ó, o 10 e o 11º são justamente os valores que estão no meio. Como eles são iguais, é o próprio 2. Né? E se forem diferentes, Rafael? Lembra daquela aula que eu falei lá? Ó, se forem diferentes, você tira a média aritmética dos dois. Nesse caso aqui, como os dois são iguais, a mediana vai ser o próprio 2. Tá? Então, pessoal, não esquece a dica que é importantíssima em questões como essa, que a quantidade de valores é muito grande. Tá? Isso ajuda muito para você não se perder. Então, ó, moda 0, mediana 2 e média aritmética 2,25. Por ordem crescente aqui, ó, o 0, depois o 2 e depois o 2,25. Esse 0 aqui é quem? É o Z, que é a moda. Esse 2 aqui é o Y, que é a mediana. E esse 2,25 é a média aritmética, que é o X. Então, Z menor do que Y, menor do que o X. Isso é a letra E, nesse caso aí. Tá? Então, essa questão foi uma questão de 2010, mas por que eu achei interessante colocar essa questão e fazer essa questão? Porque essa questão envolve os 3 valores para você calcular, tá? Então, isso aqui é importante, porque é uma questão fácil, pessoal. Questões que trabalham média aritmética, moda e mediana, elas são normalmente questões fáceis, no sentido de que não tem que fazer muita conta. É mais interpretação, tá? Então, ó, gostou? Pô, se inscreve no canal para ajudar a gente a continuar esse trabalho. Dá um like aqui. Fala para alguém, dá aquela dica, pô, escreve aqui nos comentários para mim, pô, Rafael, eu quero ver isso, tá? Essa parte aqui eu não entendi, fala comigo, vem junto comigo, valeu?